Muito bem, estamos de volta. Eleições 2024, os caminhos da política, o consórcio de notícias Portal Meon e T7 News. Hoje eu recebo a visita do presidente da Câmara de Caçapava, vereador Vitor Tadeu, do MDB. Vereador, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Reinaldo. Prazer estar aqui com vocês nos caminhos da política, à disposição de vocês aqui. Bom, um dos assuntos mais pertinentes de Caçapava neste momento é em relação a um encaminhamento, né, que o vereador está levando até a prefeitura para obter informações sobre reajuste de salário, aumento salarial da prefeita, vice-prefeito e secretários. Inclusive o documento está aqui nas suas mãos. Gostaria que o vereador falasse, né, do que se trata isso, por favor. Reinaldo, o seguinte, todo final de legislatura, a Câmara precisa fixar, né, os valores que vão ser de subsídio, de salário para prefeito, vice-prefeito e secretários. Então, eu como presidente da Câmara, junto com a mesa diretora, a gente propõe essa lei e é votado na Câmara. Quando a gente foi elaborar essa lei, a gente buscou os valores da última lei, que foi em 2020. E a gente não pretendia e não pretende dar nenhum reajuste. Quando nós fizemos a lei, nós detectamos que havia algum problema. E fomos ver no portal da transparência que o subsídio que estava sendo destinado para os agentes políticos estava acima do que a lei determina. E só a Câmara que pode dar este aumento. Então a gente detectou que provavelmente a prefeita e seus agentes políticos estão recebendo salários acima do que a lei estabelece. Então eu tenho que, por obrigação, fiscalizar essa questão. E na nossa lei orgânica do município, no artigo 53, ele determina que oficie a prefeitura e eles têm 5 dias para emitir uma resposta. Se essa resposta estiver em desacordo com a lei, eu preciso encaminhar para o Tribunal de Contas e Ministério Público. Tá, essa lei é de 2020, então a prefeita, o vice e os secretários deveriam receber o que está dentro dessa lei de 2020. Exatamente. Só que no decorrer desses últimos anos, houve aí um reajuste, um aumento salarial, alguma coisa que acabou aumentando os valores recebidos pela prefeita, vice e secretários. Exatamente. No artigo 29, inciso 5º da nossa Constituição, ele determina que só a Câmara pode estabelecer o valor desses salários através de lei. Então é a mesa diretora que tem que propor. O que aconteceu? A gente foi investigar, pesquisar, e a gente tem indícios de que o dissídio que foi oferecido para os servidores públicos, né, 5%, 7%, tem algumas porcentagens ao longo desse tempo, desse período, foram aplicados também aos agentes políticos. Só que esse dissídio ele é apenas para os servidores públicos, no nosso entendimento. Por isso que a gente fez o questionamento e a gente espera essa resposta para a tomada de providência. Na minha visão, existe algo errado e isso não pode continuar dessa forma. Quer dizer, para aumentar o salário da prefeita, vice e secretários, utilizaram o aumento dado para o servidor público, né? Exatamente. Em média, 5%, geralmente. Exatamente. É por aí. Em 2023, se eu não me engano, chegou a 7%. A 7%. E foi antecipado para janeiro. E eles fizeram essa antecipação e também aplicaram para os agentes políticos. E tem um agravante. Além disso, foi dado 13º e férias. E nenhuma lei do nosso município estabelece 13º e férias para agentes políticos. Isso é muito grave e, detectado o problema, é a minha função como fiscalizador, como representante da população de Caçapava, encaminhar esse ofício e dar seguimento a isso, para que a gente possa fazer a apuração e, se tiver algum ilícito, os responsáveis sejam penalizados. Isso aí já foi falado na sessão da Câmara dessa semana? Sim, ontem a gente teve uma sessão de Câmara, ontem mesmo foi o ofício, tá? A gente oficiou a prefeitura ontem, então o prazo é a partir de ontem, esses 5 dias. E na sessão de Câmara eu comuniquei aos meus colegas vereadores e à população de Caçapava o que estava acontecendo. Num tom, obviamente, sereno, de ainda não fazer nenhuma acusação. Sim. Mas, se tiver algo ilícito, nós vamos colocar para a população e demonstrar isso, porque essa é a nossa função de fiscalizador. Tá, o primeiro passo é enviar esse documento, né? Que você chama do que esse documento? Esse é Seria um ofício. Um ofício. Isso, é um ofício que a gente encaminhou para a prefeitura. E aí tem alguns questionamentos. Exatamente. Algumas perguntas para a prefeitura. Exatamente, Reinaldo. Entre os questionamentos, a gente coloca aqui que encaminhe os cargos de agentes políticos, informe os valores dos subsídios aplicados para eles, se houve ato de autorização
autorizador pela prefeita ou secretários, quais as informações prestadas ao Tribunal de Contas, uma série de informações que a gente tem que ter em mãos para que a gente faça análise desse possível erro aqui, vamos chamar assim, para que a gente tome as providências. E se tiver o erro, vereador, qual a consequência disso? A partir desse detectado o erro, a gente vai encaminhar isso para o Tribunal de Contas de forma urgente, emitir um parecer sobre. Tá. E o outro passo é, detectado o erro, também podemos encaminhar para o Ministério Público fazer análise. E aí a gente entra numa esfera legal. O Tribunal de Contas vai ver se essas contas estão corretas e vai dar o seu parecer técnico. E o Ministério Público, ele faz análise, vamos dizer, do ponto de vista jurídico. Pode até encaminhar para a Justiça e ter penalizações severas até incorrer em crime de improbidade administrativa pela prefeita. Mas isso eu estou falando de uma possibilidade. Depois desse ofício, dessa resposta, nós vamos tornar isso público e dar ciência a toda a população. Tem 5 dias para responder, é isso? Exatamente. No meu entendimento, são 5 dias corridos, tá? Porque é o que está estabelecido na nossa lei orgânica, 5 dias para resposta, e a gente aguarda ansiosamente essa resposta para que a gente possa dar sequência. Reinaldo, eu gosto de falar de assuntos positivos, eu gosto de falar de resultado de trabalho. A gente foca sempre nisso. Né, no resultado, nas melhorias que a gente traz para a população, nos investimentos para a cidade, nas leis que a gente cria. Mas nesse momento, isso também é importante trazer, porque também é parte do resultado do nosso trabalho, o resultado da fiscalização. Ninguém detectou isso. E isso chegou até nós, e no momento que nós detectamos, já comunicamos, inclusive, à secretaria, questionando, olha, por telefone, olha, o que está acontecendo? E notado ali alguma deficiência, nós então tomamos a iniciativa de emitir esse ofício, como diz na nossa legislação. Algumas pessoas na cidade de Caçapava podem julgar como alguma coisa política. Ano político, estão disparando isso agora, né? Como é que o vereador vai encarar essa situação? Porque eu acho que isso vai acabar acontecendo, né? Vai acabar acontecendo, infelizmente, as pessoas vão levar para esse lado, mas assim, é uma consequência do ano que nós estamos. Essa lei, ela precisa acontecer no ano político. É o último ano de mandato que a gente vai determinar e fixar os subsídios para o mandato seguinte, de quem quer que vá assumir essas posições, prefeito, vice e secretários, a partir do ano que vem. Então, não tinha outro tempo, tinha que ser agora mesmo. Então, se algumas pessoas falarem, não, é ano político, realmente é ano político, porque é no ano político que a gente tem que fazer isso. Mas, independente disso, eu estou tranquilo, porque a gente precisa fazer de forma correta, seguir os trâmites corretos e bem representar a população, independente do que vão dizer, né? Até porque podem até desqualificar esse trabalho. E eu entendo, não tem problema. Aqueles que vão desqualificar, eles vão ter que dar essa resposta para mim. Esse trabalho está dentro das suas responsabilidades, inclusive como presidente da Câmara. Exatamente. Como presidente da Câmara, eu tenho essa responsabilidade. E tem um detalhe. Se eu deixasse passar essa situação, o que poderia acontecer? Esses agentes políticos poderiam estar ainda recebendo, ou poderão ainda receber, até o final do mandato, e eu ia estabelecer um valor menor do que eles já estão recebendo. E isso daria, então, poderia chamar a atenção de um próximo presidente, de outras pessoas, que iriam notar a deficiência. E a gente não pode deixar passar. A minha função é apontar os defeitos, os erros, e isso que a gente detectou aqui. E o que a gente tem visto, vereador, é que quando há um aumento de salário para prefeito, para vice, para secretário, geralmente é aplicado a partir do próximo mandato e para vereadores a partir da próxima legislatura, né? Taubaté, essa semana, rejeitou, inclusive, o aumento de salário para o prefeito, vice e secretários. A Câmara de Taubaté rejeitou. Se fosse aprovado, seria a partir da próxima legislatura, no caso dos vereadores, próximo mandato, no caso do prefeito. E em Caçapava não é assim também? Não seria dessa maneira se fosse aplicado, se a Câmara teria que aprovar, né? Como Taubaté rejeitou, no caso a Câmara aprovaria e aplicaria o aumento de salário a partir de 2025. Exato. E valeria de 25 até 28, né? É o mandato todo, né? Quer dizer, Sim. Durante o mandato a gente entende que não há possibilidade de aumento para prefeito, por exemplo. A gente tem um entendimento que até poderia. Aconteceu em 2019.
A Câmara, na legislatura anterior, ela propôs um aumento do subsídio para secretários, prefeito e vice-prefeito. Foi aprovado e eles receberam esse aumento. Depois, em 2020, fixaram os valores de 21 a 2024. Mas só é possível através de uma lei, que é apresentado pela mesa diretora. Porque senão seria assim, ó. Imagine um prefeito que ele queira aumentar o seu próprio salário. Então ele aumenta o dissídio que vai ser dado ou aumenta o benefício para os servidores em 20% e vai aumentar o seu próprio salário em 20%. Por isso que a Câmara que deve ser a responsável por determinar quanto que vai ser o subsídio pago a ele, prefeito, ou no caso a prefeita, ou para os outros agentes políticos. Já aconteceu na Câmara em 2019, então, de aumento desse subsídio, mas a partir de uma lei apresentada pelos vereadores. Quer dizer, a mesa da Câmara apresenta, os vereadores têm que aprovar, né, na sua maioria, e aí é aplicado. Não foi o que aconteceu nesse atual mandato da prefeita. Pelo menos é o que vocês entendem aí. Em nenhum momento da nossa legislatura, de 2021 a 2024, nós apresentamos qualquer projeto que aumentasse o subsídio dos agentes políticos, tampouco nós tenhamos votado e aprovado. Então vamos aguardar esses 5 dias, né? Passa a contar a partir de quando? Eu creio que a partir do recebimento, 28 de maio de 2024, que foi ontem. Se são 5 dias corridos, então já na próxima semana teríamos essa resposta da prefeitura. Dependendo da resposta, tem o seu encaminhamento, é isso? Exatamente. Perfeito. E ano de eleição é um ano pesado, né? É um ano difícil, a gente entende, né, essa até uma certa cobrança e algumas pessoas que querem até distorcer em alguns momentos o que a gente está fazendo, mas assim, eu tenho muita convicção do que eu estou fazendo, eu tenho muita certeza da seriedade desse trabalho que eu venho executando desde 2021. Quem me conhece, acompanha, sabe disso, e eu não deixaria passar qualquer coisa por baixo do meu nariz ou dos meus olhos, algo que eu detectasse que poderia estar prejudicando a população de Caçapava. Então, é a minha obrigação, independente do resultado eleitoral. Eu tenho certeza que, encerrando esse mandato, eu estou entregando para a população um trabalho digno. Vereador, muito obrigado pela visita aqui aos Caminhos da Política, do Portal Meon, do T7 News, esclarecendo essa situação. Vamos aguardar os 5 dias e a gente volta a conversar na sequência para ver o encaminhamento, né? Para onde vai esse trabalho aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Um grande abraço e sucesso para esse projeto. Muito obrigado. Conversei com o vereador Vitor Tadeu, do MDB, presidente da Câmara Municipal da cidade de Caçapava. Obrigado você que nos acompanhou mais uma vez aqui nas eleições 2024, Caminhos da Política, do Portal Meon e do T7 News. Até o próximo.